que Ele deseja que também manifestemos uns aos outros, que é a compaixão. E a Bíblia diz para a gente, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Esse texto tem sido para nós objeto de reflexão nessas 4 semanas, contando com a de hoje. É interessante porque quando ele diz que olhando para a multidão ele teve compaixão e identificou nelas ovelhas como que cansadas, aflitas, desamparadas. A ideia aqui no texto original é que essas ovelhas tinham sido assim, delas extraído tudo, elas estavam extremamente feridas, elas estavam extremamente cansadas, elas estavam extremamente esgotadas. Então, quando Jesus olhava para as multidões, ele conseguia enxergar nelas as profundas necessidades. E isso fazia com que ele sentisse as mesmas dores, ele sentisse as mesmas aflições, ele sentisse as mesmas angústias, ele sentisse os mesmos sofrimentos, ele tomava para si aquilo que ele via nos outros. Essa capacidade extraordinária do mestre. A palavra grega usada para ser movido por compaixão, ela vai aparecer 11 vezes nos evangelhos sinóticos. Sendo que dessas 11 vezes que ela vai aparecer de maneira muito específica, 7 delas estão totalmente entrelaçadas a Cristo. É um verbo que é utilizado somente para demonstrar a atitude de Cristo. E as outras 2, ou seja, dessas 11, nós temos 7 que estão relacionadas à atitude de Cristo com pessoas e 2 que estão presentes em suas parábolas, no filho pródigo e na parábola do bom samaritano. O mais interessante é que todas as vezes que essa palavra no grego, que é traduzida por compaixão, é apresentada nos evangelhos, elas estão ligadas a Jesus. E o interessante dela é que essa palavra compaixão significa ser movido pelas entranhas. Você sabe que naqueles dias eles acreditavam que as emoções estavam ligadas às vísceras do ser humano. O que significa dizer que eles acreditavam que as emoções atingiam os intestinos, o coração, os rins e os pulmões. Que quando alguém sentia compaixão, sentia dores nesses órgãos viscerais. Então, quando Jesus olhava para alguém vulnerável, esses órgãos, dentro daquilo que eles entendiam, era diretamente afetado. E era uma ternura como de alguém que olha para alguém sofrendo e vai sentir a dor mais profunda por aquela pessoa. E aí a gente vai entender que compaixão, na verdade, significa ter a capacidade de pôr amor onde há dor. Pôr amor onde há dor. O que a gente vai perceber é que toda vez que Jesus teve compaixão de alguém, sentiu a sua dor, ele pôs amor naquela dor. E se ele pôs amor na dor, significa dizer que ele solucionou a causa da dor. Porque toda dor tem uma causa. E quando alguém está movido pela compaixão, ele vai amar de maneira a tratar isso de maneira profunda. Compaixão, preste atenção nesse conceito, trata de sair de si mesmo e de seu próprio círculo e entrar no universo do outro enquanto outro. Você sai de si, do seu círculo, e entra no universo do outro, no círculo do outro, enquanto outro. Você não vai simplesmente buscar os motivos, você vai ver o outro como alguém que está carecendo de ser atendido, suprido, abençoado, ajudado, auxiliado, restaurado, transformado. Então, você entra no universo dele. E foi exatamente isso que Jesus fez o tempo todo. Ele entrava no universo do outro.
E quando você entra no universo do outro, para entender o outro, para sentir a dor do outro, a sua percepção do outro se torna diferente do que aquele olhar inicial que torna você alguém talvez tão preconceituoso, ou me torna tão preconceituoso em relação ao sofrimento alheio. E aí é interessante. Compaixão, então, trata-se de sair de si e do seu próprio círculo, entrar no universo do outro enquanto o outro, para sofrer com ele, para cuidar dele ou dela, para se alegrar com ele ou com ela e caminhar junto a ele ou ela. Olha a profundidade desse termo aplicado a Cristo. E é essa aplicação, é esse conceito que a gente precisa ter quando a gente entende a palavra compaixão. É lindo. Você vai entrar no universo do outro, enquanto o outro, para sofrer, para cuidar, para se alegrar e caminhar com ele. E aí a gente, por exemplo, pode utilizar a parábola do bom samaritano como um belo exemplo para isso. Quando a gente tem nessa parábola um homem que fora surrado na estrada perigosa de Jericó. Os assaltantes levaram tudo, levaram as roupas daquele homem, levaram os bens daquele homem, deixaram ele praticamente morto naquela estrada. E Jesus, contando essa parábola, ele vai dizer que primeiro vem um sacerdote, alguém que conhecia Deus, servia a Deus e era um representante de Deus no meio do povo. E quando o sacerdote olha e vê o homem, o que ele faz? Ele muda de lado da rua. Ele estava vindo na direção do homem que estava caído e ferido, e ele resolve mudar de lado. Ele representa alguém que conhece Deus, que conhece a lei de Deus, mas está totalmente descompromissado com esse ensinamento. E aí vem um segundo personagem, que é o levita, que também tinha uma responsabilidade religiosa, servia a Deus, cuidava das coisas do templo, eram os músicos daqueles dias, ou seja, tinha toda uma função também religiosa. E aí ele possivelmente sabia que o sacerdote estava à sua frente. E se o sacerdote não fez, ele não era melhor do que o sacerdote. E ele vai imitar o sacerdote, ele vai mudar de lado da rua, ele vai para o outro lado da rua e deixa o homem ferido. E dentro da cultura de Cristo, era mais ou menos assim, quando se contava uma história, primeiro vinha um sacerdote, depois vinha um levita, e depois vinha um judeu. Então, se o sacerdote falhasse, se o levita falhasse, entrava um judeu que colocava a história em ordem. E aí, quando Jesus insere o terceiro personagem da parábola, não entra um judeu, entra um homem samaritano, entra um homem odiado, entra um homem zombado, entra um homem escarnecido, entra um homem que era considerado pela comunidade judaica daqueles dias um lixo. E esse homem veio, e quando ele olha o homem ferido, ele se aproxima do homem, ele vê o homem e ele se aproxima, e o texto sagrado vai dizer que ele sentiu compaixão daquele homem. Então quem sente compaixão, entra no universo daquela pessoa, vai cuidar dele, vai sofrer com ele, vai caminhar com ele. E se você for observar o texto bíblico, você vai ver que primeiro ele então se aproxima, depois ele vai usar o vinho que ele tinha e vai cuidar das feridas daquele homem. Ele pega o animal que ele utilizava como seu instrumento de transporte e coloca o homem sobre o animal. Ele vai caminhar com aquele homem, eu não sei por quantos quilômetros, até uma hospedaria. Quando ele chega lá, ele paga o que valeria mais ou menos 2 semanas de atendimento de um ambiente de hospedaria. E diz para o homem que ele cuidasse bem daquele homem ferido, porque quando ele voltasse, se ele tivesse gasto alguma coisa a mais, ele pagaria. Então aquele homem, de fato, sentiu compaixão, de maneira que ele se aproximou, de maneira que ele se envolveu, de maneira que ele usou o que ele tinha em mãos, de maneira que ele estendeu esse cuidado, fazendo aquilo que ele naquele momento podia fazer, mas se comprometendo em voltar e ajudar e suprir alguma outra necessidade. Agora, pasme, aquele homem ferido podia ser um judeu. Geralmente os povos eram reconhecidos pelas roupas que vestiam, aquele homem estava sem roupas. Ele poderia, como samaritano, ser acusado de ser o grande responsável pelo sofrimento daquele homem. Poderia ser acusado de estar carregando alguém a que ele bateu, surrou, roubou.
Porque, na verdade, muitas vezes, quando nós vamos entrar no universo do outro, isso é uma atitude arriscada. Há sempre risco. E quem disse que não haveria? Mas a questão que a gente precisa entender é que, dirigidos por Deus e pelo Espírito dele, seremos conduzidos às pessoas a quem ele deseja servir e atender. E como nós cantamos há 2 semanas passadas, nós somos as mãos e os pés do Senhor. E ele vai nos enviar. E o samaritano então vai cuidar. E a palavra que aparece naquele texto ali é a palavra que é usada para falar da compaixão de Jesus. O que significa dizer que os homens religiosos, mesmo conhecendo todas as leis, e se existia uma lei que era importante para Deus, era o cuidado com o outro. Eles não obedeceram porque estavam muito mais preocupados com o que iriam dizer deles. Se eles seriam contaminados porque estavam tocando talvez num homem morto, do que, de fato, salvando a vida de alguém. E é importante nós entendermos esse conceito. Sair de si mesmo, do seu próprio círculo, entrar no universo do outro enquanto outro, para sofrer com ele, para cuidar dele, para se alegrar com ele, caminhar junto a ele. Isso é compaixão. Agora, qual é o povo? Qual é a tribo? Qual é a nação? É o outro enquanto outro. Enquanto ser criado à imagem e semelhança de Deus, que precisa ser amado por mim e por você. É o outro que foi posto em nosso caminho, que Deus permitiu que tivéssemos contato, que víssemos, para, de alguma forma, mudar a realidade dessa pessoa. Por quê? A compaixão é uma ação que transforma a vida de quem sofre. Quando você demonstra compaixão por alguém, quando você exerce a compaixão, você transforma a vida de quem está sofrendo. Isso é uma coisa que nós precisamos entender, de uma vez por todas. E se nós queremos ser a igreja de Cristo, a compaixão precisa ser a marca que vai estar presente nas ações. E é verdade que muitas vezes, pelos nossos critérios, pelos nossos regulamentos, pelos nossos estabelecimentos, nós criamos tantas barreiras que as pessoas estão próximas de nós, sofrendo, chorando, expostas, e nós estamos literalmente deixando isso acontecer, sem nos dedicarmos a mudar essa realidade. E eu lembro a você, compaixão é o mesmo que por amor onde há dor. Repito, compaixão é por amor onde há dor. Por amor onde há dor. A pergunta que faço para nós pensarmos: existem dores ao nosso redor? Estamos cercados de pessoas sofrendo? Porque se estivermos cercados de pessoas sofrendo de dores, é necessário que o amor chegue. E o amor chegará por meio de nós, de mim e de você. A compaixão é a resposta para as necessidades ao nosso redor. A compaixão é a resposta para as necessidades ao nosso redor. E eu preciso sempre lembrar que eu aprendo a ser compassivo recebendo a compaixão de Deus. Se você pegar a parábola do filho pródigo em Lucas capítulo 15, você vai ver isso. Você se recorda bem. O filho mais novo, ele foi embora, ele jogou toda a riqueza que havia recebido do pai fora, ele desonrou o pai publicamente, ele tornou o pai motivo das conversas, das rodas de conversa daquela cidade, ele expôs o pai à humilhação pública. Mas quando ele se dá mal lá, porque ele gasta o dinheiro, e agora ele está desejando comer a comida dos porcos, quando ele está naquela situação vulnerável, ele se lembra do seu pai, e ele imediatamente diz: quantos empregados do meu pai têm comida sobrando, e eu aqui passando fome, desejando comer essa comida dos porcos. Ele fala: eu vou me levantar daqui, eu vou ao encontro do meu pai e vou dizer para ele: pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas me torne como um dos teus empregados, me dê casa,
me dê comida, eu prometo que vou trabalhar para o Senhor, eu vou ser um empregado na sua fazenda. E a Bíblia diz que ele vai para casa, e de longe, o pai, que imagino eu, todos os dias ia na minha imaginação, a varanda talvez daquela casa, daquela fazenda, daquele ambiente, e um certo dia ele olha no horizonte e ele vê aquilo que ele entendeu ser seu filho. Ele era uma pessoa de idade, ele era uma pessoa honrada, porque naqueles dias ser uma pessoa de idade era uma questão de honra. E um idoso nunca podia correr, ele tinha que andar vagarosamente, porque no andar vagaroso estava simbolizada a sua honra. Mas a Bíblia diz que quando aquele pai viu o filho de longe, ele saiu correndo, despreocupado com o que diriam acerca da atitude dele. Ele não se preocupou com o que o vizinho diria, com o que a pessoa que o visse correr ia dizer. Não, ele estava tão focado no seu filho, que cheio de compaixão, e a Bíblia vai dizer que ele estava cheio de compaixão, e é a mesma palavra aplicada a Jesus. Ele vai abraçar o filho, ele vai beijar o fedorento filho, porque o filho estava vindo de uma viagem, um filho suado, um filho maltrapilho, mal vestido, descalço, todo sujo. Ele vai abraçar, ele vai beijar o filho, e quando o filho começa a dizer: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou, aí o pai interrompe e diz: depressa, traga novas sandálias para o meu filho, traga o anel, traga as roupas novas, vista o meu filho, calcem o meu filho, ponham o anel no meu filho. Em outras palavras, meu filho não é escravo para andar descalço, porque só escravo anda descalço. Naquela cultura era assim. Meu filho não é qualquer pessoa para andar maltrapilho, traga a melhor roupa. E sabe qual era a roupa? Era a roupa preparada para o pai usar numa ocasião especial. Então vista o meu filho com a roupa, porque na minha casa ele não é escravo, na minha casa ele não é servo, na minha casa ele é filho, ele continua filho. E coloca o anel no dedo dele. O anel com o sinete da família dava o direito daquele filho de representar socialmente o pai. Ele não estava só restituindo a posição do filho dentro de casa, ele estava restituindo a posição do filho socialmente. Ele poderia falar em nome do pai, representar o pai. E se não bastasse tudo isso, ele ainda manda matar o bezerro cevado, que era um bezerro preparado e alimentado para uma ocasião especial, que dava para alimentar uma aldeia de quase 400 pessoas. Então ele estava estabelecendo que naquele dia ele daria uma festa para a aldeia inteira, para comemorar a volta de um filho que havia feito tão infeliz e tão exposto à vergonha. Nessa parábola, Deus é o pai. E esse filho mais novo sou eu e você, somos nós. E o que acontece nessa parábola? Nós nos afastamos de Deus por nossas escolhas. Nós fomos lá e desperdiçamos tudo que Deus havia nos dado. E um dia, arrependido e sofrido e angustiado porque estávamos vivendo uma vida sem sentido, nós resolvemos voltar porque ele estava de braços abertos. E movido de compaixão, o que ele fez? Ele entrou no nosso universo. Ele sentiu a nossa dor, ele sentiu a nossa aflição, ele sentiu a nossa angústia, ele nos acolheu, cheio de compaixão. Ele pôs amor onde havia dor, e ele sarou as nossas dores, porque a compaixão sara as dores. Ele cicatrizou as feridas, ele anulou a culpa dos nossos erros, ele nos pegou com a sua mão poderosa, nos levantou, ele nos tornou a dar dignidade. Disse para nós que nós não éramos escravos, nós éramos filhos amados, filhos queridos, filhos especiais. Tornou-nos parte da sua família novamente. Nós somos alvo da compaixão divina. E se somos alvos da compaixão divina, não podemos nos esquecer disso em nenhum momento. Principalmente quando estivermos diante de pessoas que falharam, que erraram, que fizeram escolhas equivocadas, porque em nome dos nossos julgamentos, dos motivos que queremos ter, nós esquecemos de colocar amor onde há dor. Pelo contrário, por vezes nós aumentamos a dor, julgando, estigmatizando, ironizando, zombando, escarnecendo, expondo a pessoa.
E é preciso que nós nos lembremos do que Deus fez com a gente. Ele pôs amor onde havia dor. Quando o filho mais velho chega, que representa aqui os religiosos, o filho fica enraivecido, porque ele fala para o pai: você nunca me deu um cabrito, trabalho como empregado a vida toda, você nunca me deu nada. Mal-humorado, ingrato, ranzinza, síndrome da hiena. E esse cara representa muitos de nós, que depois de nos tornarmos o filho, porque desperdiçamos e ele nos acolheu, nos esquecemos de quem nós éramos e do que fizemos já. E nos achamos melhores e mais santarrões do que os outros, porque estão em situações diferentes. Quem somos nós? Sem a graça de Deus. Sem a graça de Deus, nós somos a mitiga do cocô, do cavalo, do bandido. Se é que você entende de maneira bem clara e bem escrachada. Nós somos nada sem a graça de Deus. Mas nos achamos bestas, bobos, e acharmos que somos alguma coisa, somos melhores do que alguém. Não somos melhores do que ninguém. Só somos o que somos porque a compaixão de Deus nos alcançou, porque a graça de Deus foi derramada sobre nós. Por isso nos tornamos quem nos tornamos, filhos queridos de Deus. Mas que a nossa atitude seja mesmo de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, e na forma de servo foi obediente até a morte e morte de cruz. A compaixão nos leva a olhar ao nosso redor e identificar as necessidades e nos comprometermos com elas. Por quê? A compaixão nos afeta pela situação do outro e nos leva a realizar gestos profundamente amorosos. Nos leva a realizar gestos profundamente amorosos. Se a gente precisa aprender com Deus, aprender com o nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero caminhar com você em alguns exemplos do nosso Senhor. O primeiro deles, a compaixão de Jesus, ela transforma pessoas marcadas pelo abandono. Você sabe que tem muita gente abandonada nesse mundo, né? Tem muita gente abandonada, tem muita gente esquecida, tem muita gente deixada para escanteio. E tinha um certo homem paralítico que estava num certo lugar de sofrimento, chamado Tanque de Betesda. Tanque de Betesda era um lugar de sofrimento. Por que era um lugar de sofrimento? Porque tinha uma crendice naqueles dias de que as pessoas deviam ficar prontas, porque um certo anjo vinha, tocava nas águas do tanque, e o primeiro que se jogasse ali, só um ficava curado. Era um lugar de sofrimento. Porque todas as pessoas eram levadas ali. Você tem uma doença, quem não quer ser curado? E se alguém balança, você imagina como é que ficava aquele ambiente? Todo mundo ali na expectativa de ver algum movimento do tanque, para se jogar, para dar um mergulho. Você imagina um ambiente como esse? Um ambiente de disputa, um ambiente de rivalidade, um ambiente de egoísmo, que todo mundo estava preocupado de ser mergulhado primeiro. Jesus chega naquele lugar e olha as pessoas que estavam ali. E ele vai bater os olhos num homem paralítico. E sabe o que Jesus faz? Ele olha para aquele homem, ele entra no mundo daquele homem. Ele vai sentir a dor daquele homem. Ele vai se aproximar daquele homem. E a Bíblia diz assim, disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Olha o sofrimento desse homem. Ele nunca conseguiria ser curado naquele ambiente. Ninguém estava preocupado com a dor dele, até porque cada um estava com a sua própria dor. Era um ambiente de sofrimento. Então Jesus disse: levanta-se, levante-se, pegue a sua maca e ande. Eu pergunto para vocês, o que é que Jesus sentiu daquele homem? O que ele sentiu daquele homem? Compaixão. O que Jesus colocou na dor daquele homem?
amor. Aquele homem estava ali abandonado. Paralítico, ele não tinha como se locomover, ele não tinha como se aproximar. Ele passaria o resto da vida naquele sofrimento, acreditando que uma hora ia chegar. Mas ali naquele momento, Deus vai ao encontro dele, Deus se aproxima dele, ele estava abandonado. E Deus ouve, Deus sente a sua dor, e Deus alivia a sua dor, dizendo: levante, pegue a sua maca e ande. O que aconteceu? Aquele homem acreditou em Jesus, ele se levantou, tomou a maca e logo comemorou. E você acha que aquilo trouxe festa? Trouxe não. Depois você vai lá e lê o resto do texto, para você ver o que trouxe. Mas o que é importante perceber? Aquele homem abandonado foi acolhido. Aquele homem abandonado foi servido. Aquele homem abandonado foi amado. Aquele homem abandonado foi cuidado. Aquele homem abandonado foi abraçado. Aquele homem abandonado foi restaurado. Aquele homem abandonado foi totalmente transformado. E aí eu sempre imagino em cada milagre de Jesus o que aconteceu depois. Eu sempre imagino. Eu imagino aquele homem indo para casa. Eu imagino aquele homem carregando aqui, estava carregando a maca que representava a vida que ele tinha de sofrimento. Mas chegando lá, ele largou aquela maca para o lado. Eu imagino ele entrando em casa. Eu imagino ele abraçando a família dele. Eu imagino aquele homem entrando pela primeira vez no templo para adorar a Deus, para ofertar, porque ele tinha sido curado. Eu imagino aquele homem vivendo de maneira diferente. Eu imagino isso, porque alguém teve compaixão dele. Agora imagine o que pode acontecer com aqueles que estão sentindo dores ao nosso redor, se a compaixão de Jesus chegar a eles por meio da gente. Às vezes a gente tem a tendência de pensar em pessoas abandonadas somente com aqueles que estão nas ruas, debaixo das marquises. Abandonado ou se sentindo abandonado são pessoas que estão ao nosso lado, nas mais variadas situações. Tem gente que está no meio da multidão se sentindo sozinha ou sozinho. Agora é o olhar que nós vamos ter por essas pessoas que vai fazer com que elas tenham uma vida transformada. O paralítico foi curado porque Jesus viu a sua dor. Porque Jesus entrou no mundo dele. Porque Jesus esteve disposto a servi-lo, a ajudá-lo, a restaurá-lo. Aqueles que estão se sentindo abandonados ao nosso redor precisam dessa compaixão de Deus. E como ela chegará? Por meio da gente. Deus é Espírito. João 4:24. Como é que as pessoas vão experimentar a compaixão de Deus? Me responda. Por meio da igreja de Deus. Você acha mesmo que Jesus vai descer do céu para ir lá no seu vizinho ajudá-lo? Você acha mesmo que ele vai fazer isso? Que ele vai deixar a glória dele para ir lá ajudar o seu vizinho, a sua parente, a pessoa que está ferida? Você acha mesmo? Você acha isso? Você tem essa ilusão? Não vai não. Ele não vai fazer isso. E sabe por que ele não vai fazer isso? Sabe por que ele não vai fazer isso? Porque nós estamos aqui para fazer isso. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos as mãos, os braços, as pernas. Nós somos o coração. Nós somos o corpo de Cristo. Então, o que eu preciso entender é que o Espírito de Deus dá vida ao corpo. A Bíblia diz que Jesus é o cabeça comanda o corpo. Então, o que a gente precisa entender? Ele está nos fazendo ver o que Ele está vendo, Ele está nos fazendo sentir o que Ele está sentindo, Ele está nos fazendo perceber o que Ele está percebendo. Então, quando Ele coloca alguém no nosso caminho, numa situação de vulnerabilidade, seja qual for a ordem dessa vulnerabilidade, Ele está nos fazendo enxergar porque Ele quer que, de alguma forma, nós façamos alguma coisa. A compaixão é ter um forte sentimento sobre a situação ou estado da outra pessoa para fazer mudar isso. Trata-se de fazer as melhores coisas para alguém que precisa. Essas frases estão grávidas. Todas elas estão grávidas. E elas precisam que você continue permitindo
que nasce um significado de cada palavra, de cada expressão. É possível pegar uma frase dessa e passar a noite inteira falando dela, porque as palavras estão grávidas das palavras. A palavra compaixão, ela está grávida de muitos sentidos. Mas a fundamentação está em ter um forte sentimento sobre a situação ou estado de outra pessoa para fazer algo para mudar essa realidade. Vamos ver uma outra coisa que Jesus fez para mudar a realidade de alguém? A compaixão de Jesus transforma pessoas marcadas pela rejeição. Rejeição, sim. Tem uma certa mulher, em João capítulo 8, que foi apanhada em ato de adultério. Você sabe que a pena capital dos dias de Jesus era apedrejar um adúltero ou uma adúltera. A primeira pergunta que eu faço é: onde estava o adúltero? Porque estava diante de Jesus a adúltera. Mas ela estava adulterando com quem? Com a árvore? Os homens levaram aquela mulher adúltera, apanhada em ato de adultério, e eles foram levá-la a Jesus. E você acha que eles pegaram ela tranquilamente? Vem cá, minha filha, vamos lá, vamos. Com cuidado aqui com o caminho, que tem uma pedra no caminho. Sabe, olha, vai devagarzinho. Você acha que eles fizeram isso? Eu imagino a cena, eles puxando aquela mulher pelo cabelo, expondo a nudez. Você acha que eles devem ter tempo de dizer assim: não, vai lá, coloca seu vestido, coloca sua sandália, porque eu vou levar você diante do mestre dos mestres. Você acha que eles fizeram isso? Eles estavam cheios de ódio, cheios de rancor, cheios de sentimentos malignos no coração. Eles foram levando aquela mulher, e aí quando eles chegaram diante de Jesus, no templo, eles jogam aquela mulher e dizem assim: Senhor, na lei de Moisés, diz que se uma pessoa for pega em adultério, deve ser apedrejada. E o Senhor, o que diz, hein, Senhor? O que o Senhor diz desse caso? Os canalhas. O que o Senhor diz desses casos? Uns sem vergonhas. Jesus se ajoelha, se agacha e começa a escrever com o dedo no chão. E aí, como Jesus não respondia, ele falou: Senhor, o que fazemos? Jesus levanta-se, olha para todos eles e fala o seguinte: o primeiro que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Quem não tiver pecado aí, seja o primeiro a tirar a pedra. Se agachou e continuou escrevendo. E você imagina o que aconteceu? O som das pedras, do mais velho ao mais novo caindo. Jesus simplesmente diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Todos os homens que estavam ali, todos os homens, deixaram suas pedras e deixaram aquele ambiente. Em dado momento, Jesus se pôs em pé e perguntou: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou, mulher? Ninguém, Senhor. Ninguém, Senhor. Disse ela: eu também não a condeno. Agora, vá e abandone sua vida de pecado. Cara, Jesus fez algo extraordinário numa cultura machista ao extremo, numa cultura em que a mulher era lixo, escória. Primeiro, ele vai valorizar aquela mulher, ele vai demonstrar para ela o quanto ele a tinha como uma pessoa preciosa, de valor. Ele valoriza aquela mulher que estava marcada pela rejeição. Por que ela estava no adultério, hein? Por que ela estava escolhendo um relacionamento fora do casamento? Como é que estava o coração daquela mulher? Talvez a rejeição fizesse parte da vida dela, e agora, mais uma vez, Cristo não vai julgá-la, não vai condená-la. Cristo vai absolvê-la e vai dar a ela uma orientação que faria dela uma nova pessoa. Então, Cristo acolhe uma mulher chamada adúltera, Cristo perdoa aquela mulher, Cristo dá a ela dignidade diante de toda uma sociedade preconceituosa e machista.
Cristo dá àquela mulher o sentido de ter dignidade. Ele restaurou a dignidade daquela mulher. E ele transformou o sentimento de rejeição que, por certo, aquela mulher carregava dentro de si. Por quê? Porque ele entrou no universo dela. Ele sentiu a dor, a vergonha, a exposição, a humilhação pública. A gente precisa se expor à pobreza, à dificuldade do outro. Porque às vezes a gente vive num castelo, uma redoma, que parece que a vida, ela é uma vida totalmente diferente da realidade. E não sei se você já parou para pensar o seguinte, eu quero dar um dado aqui. Quem fica dizendo assim, a vida está difícil, está muito complicado os dias, minha vida está muito difícil, é porque não está olhando para o lado. Com certeza está olhando para si. Isso é diagnóstico. Porque se a gente olhar para o lado, e a gente estiver atento àqueles que estão ao nosso redor, a gente vai ver que tem muita gente sofrendo de verdade, com dores que são profundas. E eu não estou minimizando talvez o seu sofrimento, mas estou dizendo que talvez porque você está tão preso a ele, você não consegue perceber. E nós vivemos numa sociedade, por exemplo, que pessoas como essa mulher estão presentes. E nós talvez estejamos no meio daquela multidão lá. Talvez nós também estamos andando com a nossa pedra na mão, esperando a oportunidade para apedrejar. Uma pessoa que fez uma escolha errada, que fez uma decisão errada, e que aos olhos da sociedade não vale nada. Que aos olhos da sociedade é um adúltero, é um sem vergonha, é isso, é aquilo, um monte de rótulos que são postos. E por que isso acontece? Porque não se coloca no lugar do outro, porque não sente a dor do outro, porque não sabe fazer isso. O que coloca? Coloca mais dor na dor, coloca mais sofrimento no sofrimento. Como é que você estanca dor? Amando. O remédio para estancar as dores é o amor de Deus, que primeiro chega a nós, depois, através de nós, alguém que sofre. Eu pergunto, alguém aqui não tem pecado? Podemos julgar alguém? Que tal deixar cair a pedra? Que tal você que está em casa deixar cair a pedra nessa noite? Sair daqui hoje, olhando para as pessoas que estão ao redor, com suas dificuldades, e olhar de maneira compassiva. Procurar entender o que aconteceu. Por que essa pessoa fez escolhas tão erradas? A gente ter a decência de fazermos como Jesus faz. Primeiro, se colocar no lugar e sentir a dor da outra pessoa. A compaixão de Jesus o fez enxergar e transformar as pessoas discriminadas. Tá? Tem muita gente discriminada. Tinha um que era uma pessoa que viveu uma vida muito diferente, que foi Mateus. Mateus era cobrador de impostos, publicano. Já contei a história dos publicanos, não vou precisar repetir. Mateus está sentado à mesa, cobrando impostos. Ele era judeu. Jesus um dia passa, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe, siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Pense você, Mateus estava cobrando impostos, sendo odiado pelo povo dele. A vida que ele tinha era aquela vida. Se ele deixasse de ser publicano, nunca mais ele podia voltar a ser publicano. Ele estava abrindo mão da vida. Sabe por quê? Porque alguém o viu. Porque alguém falou com ele. O judeu não falava com ele. E se falasse era para praguejar, para rogar maldição sobre eles, porque eles eram o lixo daquela sociedade para um judeu. O que é importante perceber é que Jesus viu, observe o verbo, ele viu, ele olhou para Mateus. Mateus foi visto. Segundo, ele falou com Mateus. Ele reportou a palavra a Mateus. Mateus estava acostumado a ouvir palavras agressivas, palavras ofensivas, palavras depressivas, depreciativas.
Mas naquele dia, o que ele ouviu foram palavras compassivas, doces, restauradoras. Ele disse: siga-me. Ele estava dizendo o seguinte: abandone sua vida e me acompanhe. Abandone a sua vida e ande comigo. Abandone a sua vida e seja meu seguidor. Venha se relacionar comigo. Eu imagino assim, Mateus pensando: caramba, ele está me convidando a andar com ele, mas ele sabe quem eu sou. Ele sabe o que as pessoas vão dizer dele. As pessoas vão dizer o que dele? Vão dizer que ele é amigo de publicano, que ele é amigo de cobrador de impostos. Então eu imagino Mateus pensando rapidamente: se ele está disposto a andar comigo e me permitir andar com ele, eu encontrei alguém que vai me valorizar. Jesus vai deixar de lado toda a discriminação que aquele homem carregava em si, para transformar. Talvez a única coisa que Mateus tenha levado tenha sido a caneta dele, a pena dele, porque ele tinha que anotar. Não tinha mais bolsa para cobrar imposto, não tinha mais talão para anotar. Mas ele deve ter deixado lá a sua caneta, a sua pena, o seu instrumento de registro. E Deus fez uso disso. Você lê o livro de Mateus, né? Tem um certo livro chamado Mateus na Bíblia que você lê, né? Quem escreveu? Por que escreveu? E o que escreveu? Ele escreveu a história do homem que mudou a sua vida. Por que escreveu? Porque ele andou com esse homem e viu esse homem manifestando a compaixão. E quem escreveu lá que ele olhou para a multidão e teve compaixão? Quem foi que escreveu? Mateus. Porque ele não só viu Jesus manifestando compaixão aos outros, ele viveu a compaixão do Senhor, que não o discriminou pelos erros, mas o convidou para mudar de vida. Você está entendendo o que Jesus faz? E o que a igreja tem que fazer? Eu vou finalizar. A compaixão de Jesus o fez enxergar e transformar as pessoas com vidas destruídas. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Eu quero me ater à mulher chamada Maria de Magdala. Ela é chamada de Maria Madalena porque era de Magdala, na cidade. O nome dela era Maria. Uma mulher que é historicamente maltratada, tida com uma coisa que ela não foi. A Bíblia não diz que Maria Madalena era uma prostituta. A Bíblia diz, nesse capítulo da palavra de Deus, que ela era uma mulher que tinha 7 demônios vivendo nela. Era uma mulher possuída pelos demônios, escravizadas pelos demônios, destruída pelos demônios. Um dia Jesus chegou e repreendeu os demônios que governavam a vida dela. Um dia Jesus chegou e destruiu o poderio do inferno na vida dela. Um dia Jesus chegou e destruiu aquilo que era a representação dos desmandos do inferno na vida dela. Os demônios a deixou. E a Bíblia vai dizer para nós que a partir daquele dia, aquela mulher, em gratidão ao Senhor, ela vai servir a Jesus. Ela vai se dedicar ao ministério de servir a Jesus. Se você for ler o Novo Testamento, mais especificamente os Evangelhos, e procurar a história de Maria de Magdala, Maria Madalena, você vai encontrar Maria servindo Jesus. Você vai encontrar Maria aos pés de Jesus na cruz. Você vai encontrar essa Maria pela manhã no domingo, indo até o túmulo de Jesus para ungir o corpo de Jesus. Você vai encontrar uma mulher que vai dedicar a sua vida a servir um homem que teve compaixão dela e, destruindo o poder do mal na sua vida, tornou uma pessoa digna, uma pessoa especial e nunca reprimiu de servi-lo. Pelo contrário, ele a acolheu.
Então eu preciso que você, que nós entendamos isso. A compaixão de Cristo pegou pessoas com vidas destruídas e restaurou plenamente, e deu novo sentido, e agora essas pessoas vão servi-lo, e vão fazer chegar a outros a mesma compaixão. Porque a compaixão coloca dor, amor onde há dor. Compaixão arranca todos os rótulos que foram ou estão sendo postos pelo inferno, pelas pessoas que estão sob o domínio das trevas, sobre outras pessoas. E quando essas pessoas são libertadas, elas servem ao Senhor com alegria, com prazer, porque elas entenderam o que significou experimentar amor onde há dor. Eu imagino essa mulher como um cavalo de Satanás, sendo usada pelo diabo para fazer todas as coisas segundo a vontade dele, agora liberta pelo poderio de Jesus Cristo. Eu imagino essa mulher com a alegria de servir ao Senhor. E vou dizer uma coisa, sem medo, hein? Sem medo, hein? Tinha que ter muita coragem de fazer o que essa mulher fez, de estar aos pés de Jesus chorando, sem fugir como Pedro fez, sem fugir como os outros 10 discípulos fizeram. Ela estava ali, aos pés de Jesus, assumindo que ela estava chorando a morte do seu Senhor, sem medo de ser reconhecida, sem medo de ser julgada, sem medo de ser condenada. De manhã cedo, ela teve coragem de pegar lá os aromas para ir até o túmulo. E você sabe quem estava ao redor do túmulo? A guarda imperial, a guarda do império. Os homens que eram soldados, temidos, e ela não vai ter medo não. E você sabe quem foi a primeira mulher que pôde ver o Cristo ressurreto? Você sabe qual foi a primeira mulher que teve o prazer de ver o Cristo ressurreto? Essa mulher foi Maria Madalena. Olha o privilégio. Rabone, o meu Senhor ressuscitou. E ela sai para contar a todo mundo o que havia visto. Por quê? Que a compaixão do Senhor entrou na vida dela e literalmente reconstruiu e literalmente transformou aquilo que o diabo estava destruindo. Ele restaurou. O ministério de Cristo foi um ministério de restauração, porque ele colocou o amor onde havia dor. O ministério da igreja de Cristo, o ministério do Marcos, do Gabriel, da Flávia, da Giane, do Cleito, da Adélia, da Andriele, do Diego, da Ana Carolina, da Aninha, da Ana Paula, da Sabrina, do Carlos Henrique, da Suzana, da Giovana, do Sávio, do Henrique, do Cassiano, sabe, do Gabriel. O ministério seu, você que está em casa, o nosso ministério é de colocar amor onde há dor, para restaurar, para levantar, para arrancar os rótulos e fazer com que uma pessoa experimente a manifestação plena do amor na sua forma mais profunda, que é a compaixão, que alivia o sofrimento daqueles que estão, de fato, debaixo de opressão, destruição e dor. A gente precisa tomar uma posição. Eu quero te mostrar uma imagem. Te relembrar uma imagem. Você lembra dessa foto? Quantos lembram dessa foto? Alguns não conhecem essa foto. Essa foto foi tirada por um fotógrafo sul-africano chamado Kevin Carter, em 1993. Essa foto rodou o mundo. Ela foi tirada no momento de uma guerra civil horrenda que estava acontecendo no Sudão. No Sudão. Essa foto, ela foi para a capa do New York Times. E você imagina o que essa foto gerou. Essa é uma foto que mostra a situação de uma criança
praticamente quase morta de fome. E ao fundo você vê um abutre, e esse homem, ele captou essa imagem. Ao mesmo tempo que essa foto denuncia o que está acontecendo ali, num período de muita dificuldade com as informações, esse homem ele vai para o Sudão para cobrir aquele momento difícil. Em dado momento da trajetória, o carro dele para, e ele vai ver essa imagem, ele vai se aproximar. Ele vai ganhar um prêmio que é considerado o Oscar da fotografia por causa dessa foto. Mas ao mesmo tempo que ele denuncia, ele começa a sofrer as críticas por causa dessa foto. E a questão é, por que esse homem não se preocupou de primeiro espantar aquele abutre? Por que esse homem não fez isso, não fez aquilo? Esse homem, ele experimentou uma depressão muito profunda. Não somente pelas críticas que ele estava recebendo, por causa dessa foto, mas porque estando onde ele estava, ele começou a ver todo tipo de violência, de desumanidade, no tratamento com as pessoas, pobreza, morte, guerra civil. E esse homem, ele vai, um certo dia, entrar no seu carro, vai ligar o seu carro, vai colocar uma borracha no cano do seu carro, vai colocar lá para dentro do carro, vai fechar os vidros, e ele vai se suicidar. E ele deixa uma carta, onde ele expressa o motivo do seu suicídio. Não foi simplesmente por conta da crítica, mas porque ele se expôs e ciente de que ele não fez o que ele poderia fazer. Diga-se de passagem, essa criança, ela não morreu, ela viveu até 1987, 97, se na minha mente não falha, morreu depois por conta de uma febre, mas tem uma foto na internet que o pai dele está com uma foto e diz, ele não morreu, ele foi ajudado, acolhido. Aquele homem naquele momento tornou essa foto conhecida do mundo, chamou a atenção, mas ele não conseguiu lidar com todo o trauma, com todo o drama de olhar para a humanidade sem fazer nada. Eu trouxe essa foto para você ver, para relembrar você isso, eu estou vendo que muitos estão vendo pela primeira vez, para fazer a gente perceber uma coisa, a gente não vive num mundo onde todos os problemas estão resolvidos, pelo contrário, nós vivemos num mundo onde as coisas estão fora do lugar, porque o mundo jaz no maligno. Nós não vivemos numa sociedade justa, nós não vivemos numa sociedade onde os direitos das pessoas são respeitadas, nós não vivemos numa sociedade onde as pessoas, elas têm a sua dignidade respeitadas. Nós vivemos numa sociedade injusta, onde quem tem muito trabalha para ter mais, mesmo que isso significa fazer sofrer. Essa semana, estudando sobre o capítulo 6 de Apocalipse, quando a gente estudou os 4 cavaleiros, o cavaleiro branco representa o desejo de conquista, o cavalo vermelho, a guerra, o cavalo preto, a fome, e o cavalo amarelo para esverdeado, a morte. E a gente olha, e Cristo ali revelando como a história vai se desenvolver, a gente percebe isso nitidamente. O que nós temos visto são coisas parecidas. O problema é que isso está diante dos nossos olhos. E nós temos 2 atitudes diante disso. Uma, olhamos isso, encaramos isso como parte da paisagem e não fazemos nada. Ou segundo, olhamos isso e nos colocamos diante de Deus para fazermos alguma coisa. Eu não vou talvez salvar o mundo todo, mas eu posso salvar o mundo de uma pessoa. Eu posso fazer a diferença na vida de uma família. Eu posso fazer a diferença junto com outros numa comunidade. O que nós não podemos fazer é fechar os olhos para o que nós estamos vendo. Isso aqui não mudou. Isso continua acontecendo na África. Isso continua acontecendo nas favelas do Rio de Janeiro. Isso continua acontecendo no Nordeste do nosso país, na região Norte. Crianças não são respeitadas em seus direitos, com 12, 13 anos são vendidas para se tornarem garotas de programa. Tem a sua infância totalmente roubada. Existem pessoas que por conta do dinheiro, porque para se ter guerra civil, alguém tem que financiar essa guerra.
vai financiar armamento, vai se matar muita gente, mas com certeza muita gente vai ganhar dinheiro com isso, então financiam a guerra. E a Bíblia diz para a gente que nós teríamos fome, guerra, tudo isso que nós estamos vendo. Só que nós não podemos, como povo de Deus, olhar para essas coisas e achar isso normal. Essas coisas não são normais. Essas coisas não são normais e elas não podem ser normais. Por quê? Porque onde o reino de Deus está, há justiça, paz e alegria. E se num ambiente onde nós estamos não tem justiça, paz e alegria, porque o reino não chegou ali. E se o reino não chegou, os desmandos do inferno continuam. Então a gente precisa pensar sobre isso. Temos que levar o evangelho todo ao homem todo e não fechar os olhos para isso. Agora eu quero chamar a nossa atenção para a nossa comunidade. Tem gente passando fome na nossa comunidade. Tem gente que não tem acesso à educação na nossa comunidade. Tem muita criança que não sabe ler e escrever. A gente tem muita criança que vai se envolvendo devagarinho com as opções que lhes são dadas, porque elas estão diante dos nossos olhos. Nós temos um projeto aqui na nossa igreja, chamado Gol de Deus, um projeto chamado Esther, que a gente tem contato com dezenas e dezenas de crianças. E a gente chama a igreja para trabalhar, e o pessoal faz ouvido de mercador. Ouve e finge que não ouve. Não pode dedicar uma manhã para ir lá fazer um lanche para sentar. Durante a semana poderíamos estar cheios de crianças aqui, aprendendo a ler e escrever. Por que não estão? Porque não tem gente para fazer. Por que não tem gente? Porque não está sentindo dor. Porque não está vendo, né? A gente está gritando, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí as pessoas não vão, porque a gente está muito ocupado. A gente tem que cuidar da nossa casa. A gente tem que cuidar do lençol que a gente vai colocar sobre a nossa cama para estar cheirando a amaciante. A comida do marido não pode atrasar, porque se atrasar tem problema. Mas alguém pode ir para o inferno porque não recebeu o evangelho a tempo, né? Uma criança pode ser abastada pelo tráfico, depois a gente diz, eu não sei porque isso acontece. Não acontece muitas vezes pela nossa inoperância como igreja. Ficamos no nosso conforto achando a nossa vida muito legal. Não está nada legal, não. A coisa está feia, está fora do lugar. Não é possível que a gente não entenda isso. Caramba! E a gente vai fazer o quê? Vai ficar cantando glória, glória, aleluia, vencendo vem Jesus. Bonito. Vencendo aonde? Antes que você me diga que eu sou um herege, que eu estou falando bobagem, a gente tem que ver Jesus vencendo aonde? Nas periferias da nossa comunidade. Nas esquinas da nossa comunidade. Como é que vai vencer? A gente levantar o nosso traseiro da acomodação dos nossos bancos, das nossas poltronas, das nossas camas acolchoadas, e a gente começar a olhar mais para as pessoas que estão sofrendo. Ou você vai ligar o seu carro e vai colocar uma borracha para tirar a sua vida, porque você não aguenta mais ver a feiura que está no mundo. Se há dor, precisa receber amor. E quem é que vai amar? Deus, por meio de quem? Da igreja. Aqui estão histórias, aí estão histórias de dores que foram solucionadas por causa do amor que chegou. Amém? Eu finalizo com Mateus 6, 36 a 38. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos, o que ele disse? Leia comigo. A seara é grande, mas os trabalhadores são... Opa! A seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a seara. O campo é o mundo. A seara está diante de nós. Precisa dos trabalhadores. Agora, deixa eu falar uma coisa para você.
quando ele fala assim, peço ao Senhor para enviar trabalhadores, o verbo no original traz a ideia seguinte: peço ao Senhor para empurrar os trabalhadores. Para empurrar os trabalhadores. Porque os trabalhadores estão adormecidos, acomodados, salvos, sentados e satisfeitos. Então é pedir ao Senhor: Senhor, desperte, Senhor, empurre para fora, Senhor, saiam dos templos, saiam das casas, saiam dos lugares de acomodação, empurrem a sua igreja. Peça o Senhor para empurrar, para incomodar, a começar de mim e de você. Quando ele viu o sofrimento, ele disse: a seara é muito grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, vamos pedir ao Senhor para Deus incomodar. A minha oração tem sido: Deus, incomode-nos, desperte-nos, empurre-nos da nossa zona de conforto, nosso status quo, e faz da gente um instrumento para a glória de Deus. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não pode compadecer-se dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Como o amor de Deus pode permanecer na gente se a gente olha para o necessitado e não se compadece? Onde há dor, precisa existir o quê? Amor. Eu vou convidar você para a gente orar. E a oração vai ser através da música. Essa música é uma oração. Só que eu vou fazer o seguinte: só fique de pé e só cante essa música se ela for o desejo da sua vida. Sair daqui hoje diferente, para colocar amor onde há dor. Se esse não for o seu sentimento, aqui e em casa, continue sentado, satisfeito e salvo. Não tem problema. Você vai para o céu, porque é salvação pela graça. Mas se há incômodo, levante como símbolo da atitude que você vai fazer a partir de hoje, para colocar amor onde há dor. E cante que você quer ser uma carta diferente para o mundo. Antes de cantar, pense se vai ser a sua verdade. Onde há dor, precisa haver amor. Eu quero ser a expressão do teu amor. Somos teus filhos, queremos ser as tuas mãos. Eu quero ser remido e me parecer com meu Redentor. Ser como Cristo, ser a imagem do meu Criador. Que o teu nome seja exaltado, Jesus. Que o teu nome seja adorado por todos os povos. Que eu não impeça ninguém de te ver, te amar como és.
o teu nome, que a terra se prostre em louvor a ti, Jesus. Eu quero ser remido e me parecer com meu Redentor, ser como Cristo, ser a imagem do meu Criador, que o teu nome seja exaltado, Jesus, que o teu nome seja adorado por todos os povos, que eu não impeça ninguém de te ver, te amar como és. Santificado seja o teu nome, que a terra se prostre em louvor a ti, Jesus. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas suas próprias mãos. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas suas próprias mãos. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas suas próprias mãos. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas suas próprias mãos, que o teu nome seja exaltado, Jesus, que o teu nome seja adorado por todos os povos, que eu não impeça ninguém de te ver, te amar como és. Santificado seja o teu nome, que a terra se prostre em louvor a ti, Jesus. Queridos e queridas, foi um prazer adorar a Deus junto com vocês aqui, vocês em casa. Nós vamos colocar o áudio, a mensagem no YouTube. Se você não conseguiu participar plenamente, por favor, assista, divulguem também. Nós estamos com um problema no nosso canal, então não conseguimos transmitir ao vivo, mas estamos postando depois. Compartilhe também com outros irmãos, com os nossos pequenos grupos. Se tem uma semana abençoada. Essa é a hora do abraço. É a hora do sorriso, é a hora do carinho. Então, que você seja abraçado, acolhido e abençoado pelo amor do nosso Senhor. Vão todos para casa em segurança, uma semana de bastante crise, de bastante insônia, de bastante dificuldade, de bastante pensamento, de bastante sofrimento em prol do outro. Tá bom? Que todos sejam abençoados pelo nosso Deus. Amém.